E a justiça argentina acaba de decidir a condenação de Cristina Kirchner, vice-presidente do país, por corrupção. Ela foi condenada a 6 anos de prisão e antes do intervalo comercial, eu disse a vocês que nós iríamos esclarecer se mesmo com essa condenação e essa condenação de 6 anos aí de pedido de prisão, ela seria ou não presa. Mas eu já esclareço aqui que ela não será presa por uma simples razão. Foro privilegiado, meu caro Serrão, não existe apenas no Brasil. Também tem na Argentina. E o pior de tudo, mesmo com a condenação dela, 6 anos de prisão nas costas, se ela quiser se candidatar a um terceiro mandato presidencial, ela pode, Serrão. É uma maravilha, né? Aquilo assim lá é funciona. Muito bom. É assim que a banda toca nessa América Latina, né? Dominada aí pela turma do Foro de São Paulo. Eu ia até dar uma sugestão para a Cristina, se por acaso ela corresse algum risco por lá, que ela pedisse asilo no Brasil e, no pedido de asilo, ela viria com isonomia que foi concedida ao presidente Lula. Então ela poderia também ser descondenada pelo nosso Supremo e aí ela ficaria livre, leve e solta para exercer o peronismo do Foro de São Paulo na América Latina, sendo que ela passaria a se tornar uma hermana tupiniquim. Que proposta linda, hein, Cristina? Ô Constantino, talvez o Lula não esteja dando muita sorte, né? Porque o Alberto Fernandes foi um dos primeiros que foi se reunir com o Lula, né? Já logo depois da eleição do segundo turno, enfim, se eu não me engano, na semana eles se encontraram, enfim. Como é que você vê essa condenação? Não tem nada a ver com sorte, né? É a turma, a quadrilha do Foro de São Paulo. São todos eles safados. E olha, a corrupção aí é dos menores crimes, né? Se puxar pela capivara realmente. Nenhuma surpresa, o destino de todo esquerdista radical é cedo ou tarde ser condenado pela justiça. Se vai pagar ou não pelos seus crimes, aí depende do quão eles conseguiram aparelhar o Estado. No caso do Brasil, aparelharam tanto que o homem foi solto, ficou elegível e venceu. Cristiano, essa coisa do foro privilegiado, ela vai sendo copiada, né? É um modelo que a gente vai exportando, né? Olha, na verdade, o modelo clássico do mundo é um modelo mais ou menos seguido pela Argentina, né? Onde os parlamentares, os detentores de mandato, no caso, Cristina Kirchner, ela é presidente do Senado na Argentina. Então, os parlamentares acabam tendo a prerrogativa de função e durante o exercício do seu mandato parlamentar somente poderão ser presos caso haja uma determinação da Suprema Corte. É bom a gente lembrar que essa condenação de hoje, condenando a 6 anos, ela é uma condenação de primeiro grau. E que, mesmo que Cristina Kirchner não estivesse exercendo o mandato parlamentar, ela ainda poderia recorrer em liberdade. Até porque, nesse ponto, a legislação argentina ela segue a dos países sérios. A pessoa ela só realmente vai ser presa depois de que os seus recursos sejam apreciados e aí sim, ela tendo uma condenação em definitivo, ela será presa. Então, no caso da Argentina, mesmo se ela não estivesse na presidência do Senado, ela ainda não iria para a cadeia. Agora, ela na condição de parlamentar e podendo, inclusive, permanecer por mais tempo em cargos públicos, haja vista que ela tem mais 1 ano de mandato, mas ela pode ir para a reeleição e aí com isso ela pode, sendo senadora, sendo deputada, ocupando algum cargo público, ela pode acabar nunca indo para a prisão justamente pelo cumprimento desse tipo de função pública. Exatamente. Nós estamos falando aqui desse esquema criminoso do qual ela foi condenada, de 51 obras que ela, segundo uma empreiteira parceira dela, havia sido contratada e que ou obras não foram entregues ou obras foram superfaturadas na Argentina. E desde o início de todo esse processo em que envolve a vice-presidente argentina, já foram 3 anos e meio. E como bem disse aqui o Cristiano, esse processo, até devido à segunda e à terceira instância, pode ainda levar anos e anos sem nós sabermos o ponto final. Ainda bem que isso só acontece na Argentina, né? Ainda bem, né? Nenhuma coincidência, Constantino.
Não, de novo, essa turma é uma turma criminosa que usa o manto da ideologia para enganar a trouxa e roubar o Estado e promover o butim da coisa pública. É disso que se trata. O Foro de São Paulo é uma grande máfia. Uma máfia com verniz comunista, socialista, igualitário, blá, blá, blá. Mas olha aí, Nicolás Maduro, depois de Chávez, Fidel Castro, que era o grande guru deles, né? E até hoje muito elogiado por todos eles. Tudo psicopata, tudo ladrão, tudo corrupto e muitos assassinos também. Serrão, por favor, para a gente finalizar isso. Para a gente finalizar, isso que o Constantino disse muito bem. E o Foro de São Paulo ainda tem mais uma outra característica, que é reunir a turma do narconegócio operando junto com eles na política. Então aí fica o serviço completo. Empreiteiro ladrão, narconegócio, político corrupto e o povo que se dane. Pediu, Cristiano. Só uma observação que é interessante a gente analisar, que nos últimos 10 anos, mais ou menos, aqui na América Latina, nós temos tido uma diversidade de ex-presidentes da República sendo presos, a ponto de chegar agora num contexto como esse, onde o Jair Bolsonaro está no final do seu mandato e poder se fazer até elucubrações. Será que vai ser preso? Será que não vai? Quer dizer, virou uma espécie de um terceiro turno, onde aquele que sai do poder acaba tendo que acertar contas com a justiça. Se de um lado, quando há falhas, quando há irregularidade, isso é correto, de outro lado, quando há perseguição política, nós temos que perceber que tem alguma coisa que não está certa. Parece o governo do Rio de Janeiro, né? Lá também costuma acontecer isso, né?